Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é as várias facetas do egoísmo. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho e agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Estamos com quase 3.000 inscritos no canal e nos aproximando dos 1.000 vídeos postados. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga, a doença que deve desaparecer da face da Terra. Porque é por causa do egoísmo nosso que o progresso moral anda a passos lentos, por causa do egoísmo. A pessoa egoísta pensa em si e somente em si. Tudo o que vê, observa, acredita que ele deva lhe servir. Ele acha que todos estão, ou todos existem para lhe servir. O egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo, por isso, gera insegurança para os espíritos em geral. Porque com o egoísmo e o orgulho, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida sempre será uma corrida em quem vencerá, quem será o mais esperto, lamentavelmente. Uma luta de interesses em que nada, nem ninguém merece respeito. Isso, segundo o egoísta. Observa-se repetidas vezes nos coletivos apinhados, nos ônibus, cheio, a corrida rápida para um banco para sentar. Vemos isso ocorrer no metrô também, principalmente na cidade de São Paulo, onde as pessoas entram pulando quase que sobre as outras para poder entrar e para poder sentar-se. Muito embora sentar-se seja quase impossível. Isso é egoísmo. Não se respeitam deficientes na sua marcha difícil, nem mesmo mulheres com crianças ao colo, ou o idoso. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos a um panorama do mundo, onde as nações ricas constatam que as misérias que existem, o povo a morrer de fome, contrastam com a situação em que eles vivem. Muito embora nós tenhamos milhares de grupos que ajudam as pessoas nos países mais pobres e ajudam as pessoas dentro do seu próprio país, dentro da sua própria cidade, não vamos dizer que o egoísmo é o que mais existe. Existem sim pessoas egoístas, mas vão diminuindo com o passar do tempo, porque a caridade ela vem crescendo menos do que seria o interessante, mas vai crescendo sem dúvida nenhuma. Esse texto, essa argumentação, nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu numa determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças sofriam muito. Um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele iria comparecer àquela praça com um cesto, com um pão, para cada uma das 20 crianças. Seria um pão por dia. É o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças, esfomeadas, partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com o seu trunfo, o pão, para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de um pequeno garoto, ou uma pequena garota, que à distância ficou a olhar o homem. Chegou devagar, pegou o último e o menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Voltaram os empurrões, os tapas, as disputas pelos pães maiores. Para o pequenino, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros.
Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata, que tinham um valor muito grande naquela época. A garota correu para devolver a um bom homem, que lhe disse: são suas, não é engano. Eu mandei colocar moedas no menor pão para recompensar exatamente a você, que não é orgulhosa. Você que espera um momento para realmente receber o donativo. E concluiu a lição. Lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pão, o menor pedaço, a disputarem de forma egoísta e agressiva, a maior parte vão encontrar bênçãos bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. É preciso lembrar que as pessoas que preferem o menor pedaço, a disputar de forma egoísta e agressiva, a maior parte, vão encontrar bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. Vão encontrar bênçãos bem maiores. Porque o egoísta é aquele que um dia vai se perder pelo caminho. Até observar que o egoísmo não lhe está fazendo bem. Essa briga toda não está fazendo bem. Que o certo, o ideal, o correto é aguardar. Podemos dizer que existem muitas almas solidárias, simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo. Melhor dizendo, existem muitas almas solitárias, simplesmente porque não resolvem arrebentar as amarras do egoísmo para poderem ser úteis a alguém. Então são solitárias. Porque quem é solidário não é egoísta. E quem é solidário jamais é solitário. O egoísmo, ele pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulhoso. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é, sem dúvida nenhuma, o conhecimento da vida espiritual. Que a gente se lembre, ou procure saber, aprender, que nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, que pode ser uma reencarnação com agruras, dificuldades, fome, mas que ela vai passar, porque por isso que nós estamos passando, são necessidades plantadas, ocorridas, em razão das nossas ações de agora ou anteriores, porque nós colhemos. É sempre importante repetir isso. Colhemos o que plantamos. Então, se passamos por grandes necessidades, é porque algo tenhamos feito. E não estamos agora sendo castigados por Deus, porque Deus não castiga. Deus dá oportunidade. E a dificuldade é uma oportunidade que nós temos de testar a nossa mudança. De testar a nossa retomada pelo caminho que seja correto. Por isso passamos então por dificuldades. Para que a gente observe a vida. Para que a gente enxergue outras pessoas que provavelmente vivendo na mesma região passam as mesmas necessidades. Para que a gente enxergue que existem outras pessoas ao nosso lado. Porque o egoísta mesmo, nem isso ele vê. Ele só vê os seus interesses. E a face mais tenebrosa, negativa do egoísmo é essa, de não enxergar a existência de outras pessoas, que são, na realidade, irmãos espiritualmente falando. E essa faceta, esse lado do egoísta, é terrível, porque nós precisamos
nos lembrar do exemplo de Jesus, que esteve aqui entre nós, encarnado. Ele continua entre nós no plano espiritual. Mas enquanto esteve encarnado aqui, ele praticou a humildade em todos os momentos, nos servindo, nos enxergando, olhando nos nossos olhos. Esse é o grande exemplo que precisamos fazer para vencer o egoísmo, que iremos vencer um dia, sem dúvida nenhuma, com o nosso esforço, com o nosso empenho. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.